Vamos orar. Pai querido, mais uma vez suplicamos a Tua presença, ilumina nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos falar do tema do juízo agora. Muitos cristãos entendem que o juízo vai acontecer quando Cristo voltar. Falam do juízo final. Se referem ao dia da volta de Cristo como o dia do juízo final. Acontece que quando Cristo voltar, Ele vem para dar recompensa aos justos ou aos injustos. Ora, se é para dar recompensa, quer dizer que cada caso já foi ventilado, já foi analisado, já houve um juízo, um julgamento, onde se determinou quem recebia a coroa de vida ou não. Quando começou esse julgamento? Esse é o tema de nosso estudo nesta ocasião. Vamos a ler Eclesiastés capítulo 12, 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quer dizer, não só as obras, até os sentimentos e pensamentos. Deus vai trazer a juízo, vai haver um julgamento. Mas não é só isso. Vamos aqui a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Agora, Atos capítulo 17, versículo 31, diz: por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Quer dizer que o dia do julgamento já está estabelecido. Há um dia em que vai começar esse juízo. E não é por ocasião da volta de Cristo. Por ocasião da volta de Cristo será a entrega de recompensa. Mas há um dia prévio à volta de Cristo em que começará o julgamento. Quando é esse dia? Para entender isso, temos que ler necessariamente o que diz Daniel, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por isso é que nós tivemos que estudar o tema do santuário num estudo passado. Existe um santuário lá nos céus. O santuário de Israel na terra foi feito seguindo o modelo mostrado por Deus a Moisés. Que modelo? O modelo do santuário celestial. Existe um santuário verdadeiro lá nos céus. Tem muito cristão que não entende isso, mas, como vimos na lição passada, é contundente, claro e cristalino. A Epístola de Hebreus nos fala de um santuário nos céus. Muito bem. Aqui Daniel diz que esse santuário será purificado. Mas o que quer dizer que o santuário será purificado? Para isso temos que entender como era purificado o santuário de Israel nesta terra. Levíticos 16, 29 e 30. Permítanme ler aqui. Levíticos 16, 29 e 30. Diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, havia um dia determinado. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Os israelitas chamam a este dia o dia do Yom Kippur, ou seja, o dia do julgamento, o dia da purificação, o dia da expiação. O santuário de Israel nesta terra era purificado no dia do juízo, no dia do Yom Kippur, no dia do julgamento. Ora, quer dizer que o santuário celestial lá na terra também será purificado num dia especial determinado para isso. E Daniel nos mostra qual é esse dia. Diz, até 2300 tardes e manhãs. Esta é uma profecia muito comprida, que eu não tenho tempo para explicar agora. Mas esta profecia começa a correr a partir do ano 457 a.C. E se contarmos de aí para aqui, vamos ver que termina exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Esse dia, de acordo com o que diz a profecia, o santuário seria purificado. Ou seja, o julgamento começaria lá nos céus. Sabem uma coisa? A humanidade não sabe.
Este é um tema completamente desconhecido pela humanidade. Mas o 22 de outubro de 1844, enquanto todo mundo estava distraído, jogando bola, comprando, vendendo, lá nos céus estava começando o dia do julgamento da humanidade. A começar por Adão, Eva, Caim, Abel, um por um. Todos os seres humanos começaram a ser julgados. E quando terminar esse julgamento, então Cristo voltará a esta terra. Neste momento, o juízo está em plena execução. Está sendo realizado, os livros estão abertos, o juízo começou. Pastor, uma primeira dúvida, que a gente tem algumas, não é, Omar? O senhor falou no comecinho que nesse julgamento, todos os nossos pensamentos, ações, atos, enfim, palavras, tudo vai ser julgado. Mas nós estudamos agora há pouco que seremos salvos pela graça. Então, por que eu tenho que ser julgada pelas minhas obras? Veja, tudo que você fez desde que nasceu está registrado nos livros da vida dos céus. Né? Mentiu, roubou, assassinou, fez isso, fez aquilo, fez outro, papapá. Você encontrou a Cristo e aceitou a graça? Então está escrito aqui ao lado. Apesar que Márcia fez tudo isto, aceitou Jesus, a salvação pela graça, perdoada. Mas está escrito. Mas você está perdoado. E pela graça. Não pagou nada para isso. Agora, se você não aceitou Cristo, fez tudo isso e não aceitou a graça, condenada. Mas tem que haver uma revisão. Um registro. Um registro. E tem que haver uma revisão disso para determinar quem se salva, quem se perde. Agora, quem determina quem se salva e quem se perde é Cristo. Agora, pastor, dá até um pouquinho de medo, né? Porque quando a gente pensa em julgamento, imediatamente vem à nossa mente aquela cena, né, do juiz, os réus, os advogados, os promotores, enfim. E imaginar essa cena reunida lá no céu julgando o meu caso. A gente tem que ter medo disso? Veja, vamos a dizer que você comprou uma casa com sacrifício, com esforço. Aí um dia você vai a visitar a sua sogra com o esposo, com os filhos, e vem o vizinho e toma posse da tua casa. Aí quando você chega, ele não quer sair da tua casa. Vão para juízo. Quem tem que ter medo do juízo? Você ou ele? Ele. Por que você não? Porque eu sou inocente nesse caso. Aí está. Quem tem que ter medo do juízo é quem não quer saber nada de Cristo. Agora, se você está em Cristo nova criatura é, por que você tem que ter que... Ao contrário, nesse dia do juízo vai se determinar que teu inimigo destruiu você e que agora a vida eterna que ele pretendia te tirar é tua, porque você aceitou isso por graça como uma oferta maravilhosa de Cristo e ele está condenado por ter feito você sofrer. Pastor, eu estou imaginando a cena do julgamento e, na verdade, ninguém gosta de ser julgado. Mas eu estou imaginando que, nesse momento, eu estou sendo julgado pelo céu. Mas numa cena de julgamento tem o réu, que nesse momento sou eu, e existe ali o advogado e o juiz. Uhum. E também as testemunhas, né? Só consegue fazer com que esse quadro fique mais claro para mim? Eu sou o réu, mas quem que é o juiz? Quem que é o advogado? Quem são as testemunhas? Perante esse caso aqui, já que eu estou sendo julgado. Muito bem. Em primeiro lugar, quero te dizer uma coisa. Deus nunca determina nada, nem recompensa, nem condenação, sem investigar. Quando Adão e Eva pecaram, Deus veio, chamou Adão e Eva, venham aqui, e começou o julgamento para eles. Veja o que está registrado aqui em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo, vamos a dizer, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Primeira pergunta, Adão, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora vem a segunda pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Terceira pergunta, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Houve um juízo. E depois desse juízo, ele foi expulso. Foi achado culpado. Deus nunca condenaria, nem daria recompensa para ninguém, se não julgasse. Agora, no livro de Hebreus, nós encontramos
e os espectadores estão vendo na pantalla o texto, a descrição perfeita do juízo. O varão vestido de branco aparece, os livros são abertos e o julgamento começa. Está descrita aí a hora do julgamento da humanidade. E tudo isso aconteceu a partir do 22 de outubro de 1844, porque a profecia dizia 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas eu ainda insisto na pergunta. Quem que é meu advogado nisso daí? Quem que é o juiz que vai dar agora a sentença? Porque essa sentença é a sentença da vida ou da morte. E alguém vai me julgar e vai ler a sentença. O Elmar está salvo, o Elmar está perdido. Quem será essa pessoa? Veja, eu vou te ler um texto da Bíblia aqui em 1 de São João. Diz assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém tiver pecado, advogado temos para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. Teu advogado no julgamento vai ser o Senhor Jesus Cristo. O juiz vai ser o Pai. Agora, pode haver um melhor advogado para entender você que um Deus que se tornou homem para entender como você se sente quando está com fome, quando está solitário, quando está triste. Veja, muita gente diz, eu não conheci meus pais, zombaram de mim quando eu era criança porque eu não tinha pai. Eu quero que você pense um pouco. Quando a Virgem Maria saiu dizendo, olha, eu estou grávida, mas não fiquem aí suspeitando errado, porque estou grávida do Espírito Santo. Você acha que o povo era diferente de hoje? O que você faria se tua filha de 16 anos aparece dizendo, pai, estou grávida, mas fica aí calmo que é do Espírito Santo? O povo lá era igual que agora. Quando Cristo de 2, 3 anos andava na rua, o povo, as línguas afiadas, diziam, olha o filhinho do Espírito Santo lá. Sim, Cristo sabe o que é ser escarnecido, o que é ser caçoado, o que é ser traído pelos melhores amigos, o que é ser tentado, o que é não ter o que comer. Ele um dia disse, as raposas têm covis, os passarinhos têm ninho, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Cristo sabe tudo e ele é teu advogado. Portanto, quando ele te defender, vai dizer, eu sei como ele se sente, eu sei como ela se sente, porque eu fui como eles, e eu sei como é a tentação, e eu sei como é a provação. Eu tenho confiança de enfrentar o juízo sem medo, porque, primeiro, porque estou escondido no sangue de Cristo e porque meu advogado defensor vai ser o Senhor Jesus Cristo. Pastor, tem uma passagem na Bíblia, se não me engano no livro de João, que diz alguma coisa assim, quem nele crê não será julgado. O que exatamente essa passagem quer dizer? Porque se você está nele, as consequências do juízo não são para você, as consequências terríveis do juízo, de condenação. Quem está em Cristo, que venha juízo, que não venha juízo, que me importa, estou em Cristo e eu estou salvo. Né? Claro que vai haver o juízo. É uma expressão para dar a entender que quem está em Cristo não tem que ter medo do juízo. Esse texto é João capítulo 3, versículo 17, só reforçando aqui, mas... Isso. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí vem o 18, né? Que parece que é bem claro. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque ele veio para salvar o mundo. Agora, você crê nele, já não precisa ter medo do juízo. Vai passar pelo julgamento, porque... inclusive, já estudamos o tema do milênio, ou vamos a estudar o tema do milênio, quando os remidos de todos os tempos analisam as folhas, ele foi um pecador, mas na última hora se arrependeu, ele foi um pecador, mas aceitou a graça de Cristo, está salvo. Está tudo comprovado nos registros celestiais, nada está apagado. Então, pastor, pelo que eu estou entendendo, nesse exato momento eu posso estar sendo julgado no céu pelos meus atos, pela minha fé, por aquilo tudo que eu tenho feito na minha vida, e aí então, julgado uma vez, julgado para todo sempre. E aí então, aonde que eu vou receber essa recompensa do meu julgamento? Seria mais ou menos isso? Não. Eu imagino que o julgamento começa pelos vivos, pelos mortos. Os mortos. E terminando com os mortos, começa com os vivos. Certo. Só que
não há uma linha divisória exata, porque cada minuto morre e cada minuto nasce gente. Eu suponho, tudo conjectura humana, porque coisas que a Bíblia não me revela eu não posso te responder, que o julgamento dos vivos dura um período muito curto de tempo. Deus vai dizer, agora, mas ele se demora tanto, de 1844 aqui para julgar. Aí vem o que Paulo disse, o Senhor não retarda a sua vinda, como alguns consideram tardança, mas é paciente, esperando que todos se arrependam. Ele espera. Ele está demorando, está enrolando o juízo, não porque não é como aqui que agarram um processo, colocam debaixo. Não. Ele está esperando, para que ninguém diga, eu me perdi porque o Senhor se apressou a julgar meu caso. Mas vai chegar, porque a história do pecado tem que ter um fim, vai chegar um momento em que o julgamento vai acabar. Agora, por que eu não sei qual é o dia em que vai ser ventilado o meu caso? Porque se eu soubesse que meu caso vai ser ventilado 14 de outubro do ano 2008, então até o 13 de outubro de 2008 vou viver a vida perdida, e o 14 me arrependo e estou salvo. E não é assim. Cristo, sua vinda vai ser surpressiva, seu julgamento para mim vai ser surpressivo. Eu sei que em qualquer momento posso ser julgado, portanto tenho que estar vivendo cada dia escondido nos braços maravilhosos de Cristo, que é minha única segurança para o julgamento. Pastor, uma coisa é certa, né? Quando Jesus voltar, é sinal de que todos os casos foram passados no juízo celestial. Não é? E a partir daí, acabou, não há mais chance para mais ninguém? A Bíblia parece que fala alguma coisa sobre mais um juízo? Apocalipse não, eu não encontro na Bíblia que diz que tem mais um juízo. Diz, aquele que é justo, continua justo. Aquele que é injusto, continua injusto. Acabou. Se fechou o tempo da graça, terminou o juízo, tchau, já não tem mais julgamento. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. E o interessante disto é que ninguém sabe quando. Portanto, cada minuto da vida tem que ser um minuto de permanente entrega, de permanente dedicação ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor conversou com a gente, ou está conversando nessa lição a respeito do juízo. E algumas lições atrás nós conversamos sobre a questão do santuário, né? O santuário na terra, o santuário no céu. O senhor pode explicar um pouquinho melhor a relação do sumo sacerdote na questão do juízo do passado e como que isso se aplica numa figura, Jesus agora fazendo esse julgamento, uma questão histórica, eu entendi, mas eu gostaria de um pouco mais de detalhes a respeito disso. Veja, aqui em Hebreus 9, a partir do versículo 24, diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito de mãos. Quer dizer que Cristo, lá nos céus, assim como o sacerdote nesta terra, uma vez por ano, para purificar o santuário, entrava no lugar santíssimo para purificá-lo, Cristo lá nos céus entra para purificar o santuário, ou seja, iniciar o trabalho de julgamento. Diz, porque Cristo não entrou em santuário feito de mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Cristo entrou no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante do Pai. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote da terra, cada ano entra no santuário dos santos com sangue alheio, sangue do Cordeiro. Ora, neste caso, seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então está claro aqui que o Senhor Jesus entra no santuário celestial para a purificação do santuário, ou seja, a erradicação dos pecados definitivamente. Pastor, a justiça na terra, ela é infelizmente tão falha, não é verdade? Eu posso confiar plenamente na justiça do céu? Com toda certeza, porque quem vai te julgar é um Deus perfeito que não conhece erro. E é por isso, querido, que diante da perspectiva de um juízo, ninguém tem que ter medo. Eu acho que deve inundar teu coração um sentimento de paz, de certeza, de segurança, de confiança no amor maravilhoso de Deus para com você. Deus te abençoe.